Hey folks! Hey folks! No vídeo de hoje vamos fazer a resenha de Madame Bovary, De Gustave Flaubert. Ele é um marco do realismo, ele é um clássico francês e na época que foi lançado causou muita polêmica. Adivinha que século? 19. 19! Porque Por sim. quê, né? É um clássico do romance em geral em francês. Ele começou a ser lançado em 1856 em volumes, em capítulos, como aconteceu com muitos livros. Isso foi lançado na revista Revue de Paris. Revue de Paris. E ele foi... Mas normalmente eles usam a data desse livro mesmo como 1857. Exatamente, porque foi a data que foi lançado em volumes. Depois de 1856, quando foi lançado na revista, tanto os editores quanto o nosso escritor Gustave Flaubert foram processados por atingir a moral e os bons costumes. Eles estavam tentando acabar com a família tradicional francesa. Isso aí. A gente não gosta disso. Eles não gostam. Eles não gostavam disso. Então, o livro causou muita polêmica por tratar de um assunto muito delicado na época, que é o adultério. O livro começa falando do Charles Bovary. Ele era o filhinho da mamãe, fez medicina. Ele meio que largou a faculdade da metade, porque ele não queria nada com nada, ele queria ir para os bares beber. YOLO! You only live once. Mas na verdade ele voltou, terminou a faculdade assim, mal portamente. E a mãe dele arranjou um casamento pra ele com uma primeira mulher, que era uma viúva, que eles achavam que ela era super rica e na verdade a única coisa que ela tinha era dívidas, muitas, e ele era médico. E aí? Ele foi tratar um dia de um senhor que quebrou a perna numa fazenda. E aí, esse senhor era o pai de Emma Bovary. Como eles começaram a conversar, Charles começou a ficar super apaixonado por ela. E aí eles casaram. E depois disso aqui começa o nosso desenrolar da história. Porque Emma, ela lia muitos livros de romance e ela achava que quando ela se apaixonasse, se casasse, ela ia conseguir viver um amor maravilhoso, assim, igual ela havia descrito nos livros. E na verdade ela se decepcionou, porque não sabia se o marido dela era Um bundão. um bundão. Então, aqui na orelha da minha edição, da Martin Claret, tem um trecho do livro que fala assim: o amor, ela imaginava, deveria chegar de repente, com grandes trovões e relâmpagos, furacão dos céus a cair sobre a vida, transtornando-a, arrancando as vontades como se fossem folhas e levando ao abismo o coração inteiro. Então era o que ela esperava de um amor, e o amor na verdade arrancou não o coração inteiro dela, né? Arrancou o dinheiro. O dinheiro dela. E arrancou o ânimo de vida dela também, porque o cara era um canaca. É. O fato dessa decepção ter levado ela a trair ao adultério foi porque quando ela estava com esses amantes dela, era o único jeito que ela conseguia. Ela sentia como se ela conseguisse atingir aquele mundo perfeito que ela via nos livros. Que ela conseguia realmente aquele romance lindo e cor-de-rosa que ela via nos livros. E eu acho que o fato desses livros serem tão polêmicos e eles quererem, tipo, que as pessoas não leiam e processarem os autores e quererem meio que banir, faz com que as pessoas queiram ler. Porque assim, eles falarem, nossa, que heresia nesse livro, aí todo mundo vai querer ver o que tem de tão ruim nesse livro. Exatamente. Eu acho que isso acaba ajudando nos livros. Flaubert faz uma crítica à França da época, que era uma França provinciana, uma França católica, religiosa, bem conservadora, e era uma França... De mente fechada. Exatamente. E era uma França... Provinciana, conservadora, religiosa, católica e... Era uma França provinciana, uma França religiosa, católica, bem conservadora. Então, tratar de um assunto como o adultério era uma coisa horrenda pra eles. Na verdade, esse poder que ele deu pra mulher no livro dele foi... já foi contra... Era patriarcal também. Isso, então por isso que patriarcal. colocar uma mulher como independente, no caso de Madame Bovary, no caso de Emma, que era uma mulher que o submisso era o marido, li aqui nessa edição também que Gustave Flaubert era um feminista, então dá pra gente ver o porquê ele colocou uma mulher independente como principal no livro. Outra coisa importante frisar é a futilidade que ele quis tratar
bastante nesse livro, que todos os personagens têm uma relação bem estreita com money, com dinheiro. Tanto o primeiro casamento do Charles era por causa do dinheiro. Foi um casamento arranjado, a mãe dele precisava de uma viúva com money, né, pra sustentar ele, mesmo que ele seja médico. O primeiro já foi... mas é que você é rico, você quer ficar mais rico ainda. O primeiro já foi por dinheiro. E outra coisa importante, apesar de ser Madame Bovary, o livro começa e termina com Charles Bovary. E há alguns estudiosos que digam que Emma, ou na verdade o personagem principal desse livro, é a estupidez humana, que seria retratada pelos chapéus. Os chapéus que o Gustave descreve muito bem, tipo, todos têm chapéus diferentes, todos os personagens têm algum chapéu. Então ele usa essa metáfora de chapéus pra falar da estupidez humana. Outra coisa que é muito forte nesse livro são as descrições. Ele às vezes tipo, gasta uma página inteira pra descrever um tchau. Isso é o que pode fazer algumas pessoas não gostarem do livro, porque as descrições são gigantescas. Então, esse livro também fez surgir um terceiro gênero chamado proema, poesia, prosa poemática ou poema em prosa, que seria a junção do poema ou a poesia com a prosa. E ele seria escrito em prosa, mas teria características de uma poesia, por exemplo, ambiguidade e várias figuras de linguagem que estão presentes nesse livro. Madame Bovary inspirou na verdade um conceito filosófico que é o bovarismo, que se trata daquelas, usado para descrever aquelas pessoas que elas têm uma satisfação muito grande da realidade, então elas meio que vivem no mundo da lua. Seria esse confronto entre o mundo idealizado e o mundo real. E a pessoa, como ela vive muito, no caso da Emma, como ela vivia muito no mundo dos livros, quando ela chegou e viu o casamento que era o real, aí ela teve esse choque de realidade. Sim, aí ela precisou encontrar um meio pra suprir essa falta, pra suprir esse desejo dela de ter aquele mundo idealizado. Exatamente. Por isso que ela entrou nessas aventuras amorosas. Então, gente, se vocês gostaram da resenha, leiam esse livro. Eu super indico pra vocês, ele é muito, 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 muito legal. Super ótimo. E pra vocês também que querem resenha pra faculdade, pra saber como é que é o livro, pra você poder fazer a sua prova de leitura, ou pra você que não quer ler e precisa ler, leia! a gente não vai dar spoiler pra vocês, leiam, Porque porque vale muito a pena. E é isso aí, se você gostou do vídeo, dá um like aqui embaixo, compartilha com todos os seus amigos. Se você gostou também, se inscreve aqui no nosso canal, por gentileza, ajuda muito na divulgação e nos ajuda a crescer. Isso aí. E esperamos vocês no próximo vídeo. Vocês Nos vejam nós nós vejam vocês. se ver. Exatamente. E é É isso aí. aí.